A autora Manuela Dias deixou claro em uma entrevista que ela estava dando para o Fantástico no último domingo que existe 5 suspeitos e 10 finais. Bom, ela estava se referindo isso a Odete Roitman. Ou seja, existe 10 finais para Odete Roitman. Bom, entretanto, 3 finais secretos foram gravados e, particularmente, ninguém teve acesso a esse final secreto, a não ser algumas pessoas. E um desses finais secretos de Odete Roitman, que foi gravado em cena completamente sigilosa, o público verá a Odete Roitman em um iate com um homem misterioso. Ela não vai estar com o César. Bom, aparentemente ela vai estar com um homem misterioso, um dos seus boy magia, né? Como diria a Heleninha. E aí ela vai estar em um iate. A cena mostra a Odete luxando, né? Vivendo uma vida que ela sempre quis viver, né? Longe dos problemas da TCA, dos problemas dos seus filhos. E não tá na grana, né? Porque uma mulher dessa deve ter bilhões escondida nas contas dela na Suíça em nome de outras pessoas, né? Uma mulher dessa não é besta. Enfim. Mas enfim, o que ficou parecendo foi que a Odete forjou a morte dela para se livrar das acusações que ela iria enfrentar a seguir, né? Como, por exemplo, ela ter provocado o acidente de Leonardo, ela ter matado a Ana Clara, enfim, entre a morte de Mário Sérgio, essas coisas todas começariam a vir à tona com o passar do tempo, e ela sabia muito bem disso, e ela queria desaparecer, e ainda mais que ela tinha rompido com a família Roitman, né? Pra que um desfecho melhor que esse, desaparecer, hein? Pra que um desfecho melhor que sumir e nunca mais voltar, não é mesmo? Enfim, esse é o desfecho de Odete Roitman. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, gente, a gente tá trazendo aqui um desfecho vazado que foi gravado, enfim. Mas eu vou trazer uma teoria minha. Eu quero deixar claro que é minha porque eu não vi em nenhum lugar, então saiu da minha mente. E pela algumas nuances que a gente acaba pegando no ar ali, a gente acaba deduzindo algumas coisas. Bom, inclusive, muita gente faz isso, né? Cria notícia assim, né? Através de dedução e diz que é notícia, né? Mas eu tô sendo realista com vocês aqui, tô dizendo que é uma teoria que eu criei. Então, não tô deduzindo e afirmando nada, tá? Uma teoria se trata de algo embasado em argumentos aonde eu não posso provar, mas eu tenho elementos contundentes que faz parecer que essa história tem um pingo de verdade, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vê a Odete Roitman dar 50% da TCA pro César, caso ela morra. Algo que é muito estranho, né? Por sinal, a gente vê a Odete Roitman fazendo isso. Segundo, a gente observa que Marco Aurélio, ele fala com a Odete como se ela estivesse viva e ela se importaria de saber que estão fazendo um maior show com o seu corpo, com sua morte, como se a Odete estivesse viva, como se Marco Aurélio tivesse alguma ligação com a Odete ter forjado a própria morte. Bom, aí que entra a minha teoria. Até aí todo mundo já meio que sabia, né? Mas é aí que entra. Pra mim, a Odete Roitman arquitetou um plano com César. Se a gente for seguir a coerência da trama, faz o menor sentido, porque o César ele comprou uma arma, né? Que parecia um rifle. Na verdade, parecia um rifle, não. Era um rifle. E o Olavo iria atirar nela, né? Então faz muito sentido essa teoria seguindo essa linha de raciocínio. Mas vai que a autora queria despistar a gente e criou essa firula toda, né?
É só pra despistar a gente. Acontece muito isso em novela. Isso não é. Eu acompanho a novela há mais de 10 anos e sei muito bem que isso acontece muito na novela. Os personagens enganam o público, ou seja, fura a quarta parede, né? Já viu esse ditado? Esse ditado não, essa história de furar a quarta parede é nesse momento quando os personagens faz propositalmente algo para enganar o público, né? Ou conversa diretamente com o público. Enfim, foi o caso de César, né? César fura a quarta parede de alguma forma, enganando o público, simulando que queria matar o Det Reutemann. E você repara que o depoimento de Marco Aurélio e de César, eles batem, né, um com o outro, né? Porque os dois dizem que viu a Odete Reutemann morta dentro do quarto. Então parece que os dois já sabiam que a Odete Reutemann iria morrer, né? Enfim, o depoimento deles condiz com o que eles armaram com a Odete. Sem contar Consuelo e Freitas, só que eu não vou entrar nessa pauta. Bom, é aí que entra a minha teoria que a Odete confiou tanto em César ao ponto de dar 50% da TCA para o César, para que assim, digamos, quando ela morrer, ela ficava com o César e ainda tinha controle sobre a TCA, já que César ficaria com 50% da TCA, ela continuaria mandando, mesmo ela sem vida, mesmo ela morta, ela continuaria mandando na TCA, porque ela deu 50% das suas ações para o César, ela continuaria mandando, por isso que ela fez esse contrato. Bom, e no final das contas, a Odete iria aparecer ao lado de César, né, luxando com César. Bom, é uma teoria minha, né, para uma mulher como a Odete, que com 30 anos foi considerada a mulher que conseguiu fazer mais riqueza no Brasil, ela seria tão tola assim ao ponto de, no caso de qualquer forma ela foi tola, né? Mas ela seria esse ponto de dar esse dinheiro para o César, assim, um plano, tipo assim, ela deu 50% da TCA para o César sem nenhum plano por trás, porque se por acaso o César inventasse de traí-la, ela simplesmente ela só mataria o César e o dinheiro voltaria para a família dela, né? Enfim, já que César não tem parente nenhum. Uma situação bem peculiar, né? Uma mulher muito inteligente, tipo, dá 50% das suas ações da TCA para um gigolô que ela sabe que não a ama, melhor dizendo. Muito difícil de acreditar. A Odete é muito inteligente. Eu tô seguindo a linha de raciocínio aqui da personagem. Da autora, a gente tá ferrado, né? Porque a autora faz cada atrocidade na novela que a gente fica sem entender o que tá acontecendo. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, aciona a notificação. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.